A entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora do uso da tecnologia no avanço profissional das empresas, da economia. Eu converso com o Eduardo Ibrahim, que é autor do livro Economia Exponencial, especialista em inteligência artificial. Eduardo, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer falar com você aqui hoje. Bom, nós temos falado muito de inteligência artificial e eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Mas antes, vamos lembrar que nós temos muitas tecnologias que podem modificar o nosso dia a dia, toda a experiência profissional, o desenvolvimento das empresas e a própria economia, né? O Brasil tem um atraso tecnológico muito grande em vários aspectos. Então, eu queria saber de uma forma mais ampla como é que você vê especificamente a importância de você estar sempre atualizado em termos tecnológicos, de você aproveitar todas essas oportunidades. Hoje em dia a gente sabe que as profissões elas estão se tornando profissões de base tecnológica. E como a tecnologia muda muito rápido, as profissões também têm que acompanhar essas mudanças, né? Então, hoje, quando a gente fala de profissões como medicina, engenharia, direito, todas essas profissões utilizam de uma forma ou de outra tecnologia e, principalmente agora, tecnologia de inteligência artificial, que faz com que esses profissionais consigam executar suas tarefas de maneira muito mais eficiente e muito mais rápida. Então, se atualizar constantemente e aprender a usar essas tecnologias é mais do que necessário hoje em dia. É aí que nós entraríamos na economia exponencial? Sim, economia exponencial, que é o tema do meu livro, fala de uma economia que começa a rodar nessa base tecnológica. E a gente está acostumado a ver a economia evoluir numa base industrial e agora com a tecnologia ela muda muito mais rápido, mudando os modelos de países, os modelos de empresas e, consequentemente, distribuição de renda e modelos de trabalho. Então, essa economia exponencial, essa economia que ela é digitalizada e aí ganha esse poder de crescer exponencialmente, é uma economia que funciona como uma plataforma social de tudo que a gente faz no mundo e, com certeza, as profissões e as empresas têm que se adaptar a esse momento para conseguir crescer de maneira também exponencial, junto com os outros países, como China, Estados Unidos, que continuam acumulando riqueza ano a ano de maneira muito mais rápida e a gente aqui no Brasil precisa se atualizar para conseguir acompanhar essa velocidade também. Agora, você acha que o Brasil tem condições de um prazo relativamente curto conseguir, inclusive, pular etapas para reverter esse atraso que tem em relação a grandes economias e aproveitar todas as oportunidades que eu colocava de início? Então, a vantagem desse mundo exponencial que a gente está vivendo é justamente essa. Se a gente conseguir mudar rápido, se atualizar rápido, a gente consegue também diminuir as assimetrias de renda, as assimetrias de informação que existem no mundo e capacitar mais rápido os nossos profissionais, a nossa população, para conseguir também chegar mais próximo desses países de maneira muito mais rápida do que era possível no passado. Agora, da mesma forma que é mais rápido a gente poder chegar, se a gente não se mexer, também é mais rápido essa distância aumentar. No livro eu trago uma comparação dos PIBs mundiais aí em relação aos últimos 60 anos e fica claro que depois do surgimento da internet, os países que lutam pela hegemonia tecnológica no mundo, que é a China e os Estados Unidos, eles se descolam em termos de criação de riqueza em relação aos países como o BRICS, né, onde o Brasil está inserido, que tem oportunidade de acompanhar e crescerem novamente mais rápido, mas ao mesmo tempo, se não fizer isso logo, a distância também pode aumentar. Agora, a inteligência artificial deve acelerar muito esse processo de incorporação de novas tecnologias e de mudança de métodos mesmo em relação às empresas, em relação à gestão dos vários ramos de atividade. Agora, há muita preocupação também com o uso da inteligência artificial, que pode ter uso, inclusive, criminoso. Você acha que há necessidade de uma regulamentação, de uma legislação mais urgente para estabelecer parâmetros? Como é que se pode definir limites para o uso da inteligência artificial, já que não há limites para a inteligência artificial, não é? Tem muita gente que acredita que a inteligência artificial é a nossa última grande tecnologia da humanidade, né? Depois da energia a vapor, energia elétrica, a internet e agora a inteligência artificial como uma tecnologia que transforma todas as outras, na verdade.
Então, é um poder gigante e quando a gente fala em tecnologia, a gente sabe que ela sempre pode ser usada de forma indevida, pode se tornar armas nas mãos erradas e a inteligência artificial não é diferente. Como essa tecnologia que tem um poder de transformar tudo que a gente tem em sociedade hoje, ela também precisa de um acompanhamento próximo da sociedade para que ela seja usada da maneira devida, com todo o seu potencial de criar impactos positivos no mundo. E como fica o reposicionamento profissional diante da inteligência artificial, que em alguns casos pode acabar substituindo até mesmo algumas funções, a mão de obra? Não é? Sempre houve essa preocupação com relação à incorporação de tecnologia, mas talvez a inteligência artificial dê passos mais largos, né? Sem dúvida, a velocidade e o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho é algo sem precedente na história. A gente vê que as profissões hoje que a gente estava acostumado a utilizar para distribuir renda no mundo e seguir esse modelo econômico, como eu falei no início, um modelo onde a gente determina como os países estão organizados, como as empresas estão organizadas, como os empregos serão criados para que a renda chegue na mão da população. Essas profissões elas estão mudando completamente agora, a ponto de você ter setores que vão ter efeitos de autoprodução, que a gente chama na economia, usando essas tecnologias exponenciais, criam esses efeitos de autoprodução, onde você não tem necessidade nem de aumentar o investimento e nem de incluir novos trabalhadores para que aquela produção continue. Então, isso é um efeito sem precedentes na história e acho que nós, como sociedade, temos que discutir isso, porque isso cria uma série de mudanças que a gente está acostumado a ver na economia, a gente estuda bastante esses fenômenos, a gente chama esses momentos de mudança de estrutura de emprego, de desemprego estrutural, quando a estrutura dos empregos atuais ela muda e os trabalhadores eles não estão preparados ainda para os empregos da estrutura nova, então existe esse gap de desemprego estrutural, e isso é uma realidade que com inteligência artificial e a convergência da inteligência artificial com diversas outras tecnologias tende a ficar cada vez mais evidente no mundo, mas cada vez mais evidente na economia. Então, nós como sociedade temos que trazer isso para a mesa, discutir isso e reavaliar nossos modelos de trabalho e distribuição de renda, sem dúvida. Inclusive se fala que as grandes oportunidades de trabalho estariam ligadas exatamente à inteligência artificial e a outras tecnologias, exigindo uma atualização permanente dos profissionais, não é? Exatamente. Quando a gente fala das profissões que eu mencionei no início, por exemplo, né, o médico ou o engenheiro, eles são muito... Você pega a formação dessas profissões, ou mesmo economista, que eu falo muito no meu livro, Economia Exponencial, né, são formações que exigem um conhecimento técnico muito grande do profissional. E esse conhecimento técnico hoje, ele é replicado por modelos de inteligência artificial. Então, isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que você libera o profissional para ele fazer tarefas que são genuinamente humanas, né? Pega o caso do médico, né? O médico ele fica muito preocupado às vezes em ter uma capacidade técnica muito grande de analisar um exame, uma radiografia, por exemplo, e hoje a inteligência artificial faz isso muito melhor que ele. E, ao mesmo tempo, como ele tem essa preocupação, ele não consegue, às vezes, tratar o paciente, ter tempo para tratar o paciente de uma maneira bem humana, bem próxima desse paciente. E agora a inteligência artificial libera ele para isso. E a parte ruim é que o profissional que não tiver adaptado a isso, que não souber utilizar a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, se adaptar para essas novas habilidades que são genuinamente humanas, esse profissional vai ter mais dificuldade de se adaptar a esse novo mercado de trabalho. E não é só a questão dos profissionais, nós temos as empresas, muitas vezes, com resistência a incorporar, né, no trabalho, no dia a dia, as novas tecnologias, a inteligência artificial. Vem um preconceito, muitas vezes, da área de gerenciamento mesmo, de postura empresarial. E isso leva a um atraso, perda de possibilidade de ampliar a competitividade, produtividade, até reduzir custos, né?
Excelente observação, Denise. Eu trato bastante dessas questões, dessas resistências ao crescimento exponencial no livro, que elas estão muito ligadas ao nosso pensamento econômico, que é de base industrial, e não é preparado para esse pensamento econômico de base tecnológica, que cresce de maneira exponencial e gera cada vez mais abundância de recursos nas cadeias produtivas. Então, a gente cria, muitas vezes, escassez artificial de recurso para manter o nosso modelo de monetização industrial, quando na verdade a gente deveria estar produzindo mais na economia, fazendo com que a economia fosse cada vez mais abundante de recursos e que a gente conseguisse distribuir esses recursos de maneira mais ampla em toda a sociedade, né? E diminuindo aí pobreza, acesso à educação, cultura, entretenimento, mercado financeiro, tudo isso que a gente vê uma série de empresas hoje buscando democratizar, né, esses tipos de acesso. Isso tudo a tecnologia ela pode proporcionar. Agora, a gente tem que estar bem consciente dentro das empresas como fazer isso para, de fato, conseguir democratizar os recursos sem criar as resistências por modelos econômicos que já estão montados aí há mais de 50, 100 anos e agora estão sendo quebrados por causa da tecnologia. É isso, eu agradeço muito a participação do Eduardo Ibrahim, que é autor do livro Economia Exponencial, ele que é especialista em inteligência artificial. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Obrigado a você, Denise, prazer foi meu. E para quem quiser me encontrar, só procurar Eduardo Ibrahim nas redes sociais. Muito obrigado, boa noite para você. Obrigada.